Direto dos estúdios da 1727 Coffee Roasters. Ah, Essa semana a cafeteria está fazendo agora um ano, tá comemorando um ano, né? E para essas comemorações, a gente resolveu trazer algumas entrevistas que contem um pouco da história do café, tanto na parte de pesquisa e mais para frente também na história mesmo do café aqui na região de São Paulo, Brasil, né, e Campinas também. Hoje eu estou aqui com o Júlio Mistro, que é um pesquisador do EAC na área de melhoramento genético. E é bem interessante porque assim, aqui no café, no dia a dia, Júlio, a gente, antes de você se apresentar, as pessoas vêm e me perguntam às vezes qual é a variedade de café, ou qual é o nome do café que eu estou servindo aqui na cafeteria, a origem desse café, quais são as fazendas. Mas é uma coisa bem curiosa que são os nomes, como é que desenvolveu esse café, de onde vem esse café. Então isso gera uma certa curiosidade aqui com os nossos clientes. Eu mesmo, particularmente, tenho muita curiosidade também, né? A gente está no dia a dia da cafeteria. Nem sempre os cursos que a gente faz ou no nosso background a gente tem essa oportunidade de saber a origem mesmo do café, né? Então eu queria hoje eu trouxe você aqui, exatamente te convidei, né? E obrigado por você estar aqui hoje e ter aceito esse convite. Que eu queria que a gente batesse um papo hoje sobre a origem do grão, né? O que o IAC hoje, você como pesquisador há muito tempo do IAC, você vai se apresentar aqui para a gente vai ver isso. Como é que o IAC hoje está trabalhando, né, ou trabalhou com essas variedades de grãos de café? Como é que é a história por trás disso tudo daí? Joel, muito obrigado aí pelo convite. A gente está podendo falar um pouquinho sobre o trabalho do IAC nesses quase 90 anos do programa Café do Instituto Agronômico Campinas, né? Uhum. Então, eu sou Júlio César Mistro, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa. Fiz mestrado no IAC já na área de melhoramento genético, fiz com trigo. E depois eu fiz o doutorado também em melhoramento genético aí para café, no café, na Exalc, na USP em Piracicaba. Eu trabalho como pesquisador no IAC com café desde 2005. E o melhoramento genético nada mais é do que você desenvolver novos materiais, novas cultivares, para justamente a gente estar aqui tomando essa bebida e conversando, né? Legal. E eu trabalho tanto no desenvolvimento de cultivares de café arábica como de canéfora também. Legal, ótimo. Essa é até uma pergunta que eu quero te fazer mais tarde um pouquinho. Mas antes eu queria voltar aqui para a cidade, para o local, né? A gente está aqui na cidade de Campinas, onde foi um polo marcante, né, para o desenvolvimento do café no Brasil, e também onde surgiu o IAC, né? Como você mencionou, 90 anos atrás, uma instituição de pesquisa, né, que está hoje aí fomentando cada vez mais o café no país, não só no país, mas no exterior também, né? Você se lembra como é que foi essa origem, a sua passagem pelo IAC junto com o desenvolvimento do IAC? Evidentemente você não está lá há 90 anos, mas eu sei que você está lá um bom tempo já da sua carreira, né? Iniciou lá. Você pode falar para a gente como que é a sua carreira no IAC, como que mesmo como instituição o IAC hoje se apresenta na parte do grão, do café, né? Para fomentar o café para a gente? O IAC ele foi fundado em 1887 pelo imperador Dom Pedro II, justamente para resolver problemas da cafeicultura na época, que ocupava Vale Paraíba, que é a região da Baixa Mogiana, média, né? Uhum. Então o IAC ele nasceu, né, para trabalhar com café. E o programa de café no IAC começou de genética, né? Começou em 1930. Tá? Então, nesses quase 90 anos aí de programa, o IAC já lançou 67 cultivares de café arábica. Tá? Tendo aí que hoje no Brasil tem registrado aí em torno de 133 cultivares de café, 67 são do IAC. Uhum. E as outras são sangue IAC. Se não derivado. são do IAC, são sangue IAC.
Então, praticamente aí 90% da cafeicultura nacional é IAC. Tá? Então, o carro-chefe do programa Café do IAC é o melhoramento genético, mas outras áreas também são tão importantes quanto o melhoramento. Então, os primeiros estudos de pós-colheita, processamento, o próprio CD, foram feitos no IAC, na década de 60. A parte de cultivo em solos ácidos, com o uso de adubação, que permitiu a expansão da cafeicultura no Cerrado, começou no IAC, na década de 60 também. Outro marco importante, também a parte de colheita mecânica, começou no IAC também na final da década de 60 e começo de 70. O IAC importou uma máquina que colhia cereja, adaptou para começar a trabalhar com café. Isso lá em 1969, 70, 71. Então, vários pontos hoje que a cafeicultura anda tiveram um nascimento no IAC. Certo, legal. E como que se dá o desenvolvimento de uma nova... a gente estava discutindo aqui um pouquinho a variedade, ou um cultivar, né, o mais correto seria a variedade, né? Cultivar. E como que se dá o desenvolvimento de uma nova cultivar? Como é que vocês se reúnem? E a gente vai falar um pouco assim do catuai amarelo, catuai vermelho, mundo novo, essas variedades que tem por aí, né? Que a gente trabalha, mas como que se dá o desenvolvimento de um novo cultivar? É uma ótima pergunta, que 90% aí da população não tem ideia de como é o trabalho da pesquisa para a gente tomar essa bebida, né? Então, no caso do café, que é uma cultura perene, o processo para você desenvolver uma cultivar, ela pode levar até 50 anos, tá? Do início até o final. Você ter um cultivar. Para ter uma cultivar. Um catuai amarelo, para chegar na xícara aqui, levou com certeza lá atrás esse tempo para desenvolver. Já para a cultura anual, como soja, trigo, soja, trigo, arroz, feijão, 10, 8, 12 anos você já lança uma cultivar. Tá? E por que o café demora mais? O primeiro passo é o melhorista planejar o que ele vai cruzar e o que ele quer consertar numa cultivar que está com algum defeito. Por exemplo, catuai, um defeito dele, ferrugem. Então vamos tirar a ferrugem do catuai. Então o melhorista vai no seu germoplasma, identifica uma planta que não tem a ferrugem e cruza com uma planta que tem a ferrugem, que ela é boa agronomicamente, como o catuai. Desse cruzamento vai sair uma geração que a gente chama de F1, a primeira geração. Para lançar uma cultivar, você precisa, no mínimo, aí, 7, 8 gerações. E cada geração de café, para pular de uma geração 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4, até chegar na 7, 8, são 6 anos. Cada geração. Então você multiplica aí 7 vezes 6, 42 anos, 42 se tudo der certo. Se tudo der certo, não tiver seca, não tiver geada, etc. Coisa que não acontece. Sempre tem problema no meio do caminho. Tá? Então você pega a história do Ubatã, do Tupi, eles começaram a desenvolver no final da década de 60. Lançou em 2015, 40 anos aí. Tá? O Mundo Novo, o Catuai foi um pouco mais rápido. Porque o Mundo Novo foi uma seleção, foi quase uma instantânea. Identificou a planta no campo, fizeram alguns estudos de progênie e já lançaram, foi mais rápido. Então pode acontecer uma mutação no campo também, fora do laboratório. Pode. Então o normal, você escolhe 2 plantas, uma com boas características agronômicas, tem algum defeito, por exemplo, broca. Essa planta é ótima, só que ela tem muita broca. Vamos pegar lá no germoplasma uma fonte de resistência à broca. Então cruza e estuda os filhos. E quando o que a gente leva até F7 e F8? Quando atinge a homozigose genética da planta. Ela não segrega mais. Você não pode lançar planta com segregação. É a mesma coisa que eu faço uma analogia em palestra, em aula que eu dou. Isso aí é mais ou menos que nem filho nosso. Você tem o pai, a mãe, tem um filho, bebê. Você vai acostumando ele para a vida. 2, 3 anos, 4, 5, até com 15 anos você solta ele para a vida. Então você só solta ele assim para se virar quando ele está adulto. Tá com uma cabeça boa. A mesma coisa da planta. Você só solta a planta quando ela tiver uniforme, geneticamente. Você não solta antes. Entendeu? Entendi. E alguma característica, por exemplo, hoje... Só que, desculpa,
para não perder o que eu esqueci, você pode tentar abreviar esse tempo. Sim. Entendeu? Como? Clonagem. Então, existe 2 ou 3 métodos de clonagem no café arábica que você pode reduzir de 45, 50 anos, você pode reduzir para 15 anos. Só que daí envolve outra história, né? Tá. No caso do canéfora, preferencialmente por clonagem. Então, mesmo sendo uma espécie propagada por clones, leva aí 20 anos para você desenvolver uma cultivar de canéfora, 15, 20 anos. Mas tem a ver com a complexidade da planta em Não, si? porque é por ser perene. Tá. É por ser perene. Tá. Uhum. Então, para você fazer uma seleção, para você avançar uma geração, você tem que ter 4 colheitas. Uhum. Ou 3 no mínimo. Você tem 2 anos de período juvenil no campo, que ela não produz nada, mas 3 colheitas são 5 anos. Então, o F1, você vai esperar 5 anos. O F2, 5 anos. Pra você selecionar. O F3, 5 anos. Aí vai. 5 ou 6, né? 5 a 6 anos. Aí vai depender da visão do melhoria. Ficarem uma característica do café como... eu quero um café com maior produtividade ou um café com uma característica de maior acidez, doçura, alguma coisa durante essa fase? A história do melhoramento genético vegetal, sempre, seja café, qualquer cultura, sempre é produção, sempre produtividade. Tá? Então a gente já chegou em todas as culturas num platô que o ganho de produtividade é menor, é pouco. Então os melhoristas estão buscando outras características para ter um ganho aí genético, um ganho econômico. O IAC ele sempre focou, até dos anos 2000, 2003, 2004, nos cruzamentos, ele sempre focou resistência à ferrugem. Produtividade e resistência à ferrugem. Claro, redução de porte, maturação, mas o foco, o carro-chefe sempre foi a ferrugem. Então, de uns anos para cá, a gente está fazendo cruzamento, focando outras características agronômicas que agreguem valor. Tá? Então a ferrugem continua, o bicho mineiro continua, o nematóide continua, hoje a sensorial está entrando forte, que é um mercado, o descafeinado também. Tá? Essa é uma pergunta legal que eu queria fazer para você depois. Mas antes disso, eu queria te perguntar o seguinte, a curiosidade que eu tenho é sobre o nome dos cafés, né? Porque os cafés do IAC, eles usam o nome Tupi-Guarani, né? Isso. Obatã, você tem o Catuai vermelho, amarelo. Tupi. Como é que é feito essa seleção de nomes, né? Qual é a origem? Qual é o intuito de dar os nomes assim, dos cafés? Isso aí é uma cultura bem antiga do programa de café com o Dr. Alcides Carvalho, né? Sempre colocar nome de cultivares, né? Com origem Tupi-Guarani. Exceção aí é o Mundo Novo, o Bourbon, Caturra e o Arara. Não, Arara não é do IAC. Não é. Mas os outros, tudo origem Tupi-Guarani. Por exemplo, Catuai é muito bom. Você pegar o dicionário lá é muito bom. Obatã, folha forte. O Apoatã, que é um porta-enxerto de canefa para usar em arábica, para cultivar o arábica em regiões com nematóide. O Apoatã quer dizer raiz forte. O Icatu é bonança. Legal. Deixa eu lembrar o outro. O Acaiá é fruto grande. O Catuai, já falei, é muito bom, né? O Batã, folha forte. O Tupi, eu até perguntei agora há pouco para o Fazol, olha a origem que eu não sabia, né? É manejar uma tribo Guarani, né? Tupi. Tupi-Guarani. Poxa, que legal. Mas a gente estava conversando aqui Então sempre está atrelado, né? O nome das cultivares sempre estão atrelados a um nome Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Mas é o caso do IAC. Outra exceção é o Ouro Verde, né? Ouro Verde também é uma outra cultivar que não tem nome Mas tem os outros institutos, os outros laboratórios, né? É que nem o Procafé, ele homenageia muito pássaros, né? Então sempre as cultivares deles têm nome de pássaro. Que é o caso do Arara. Isso. Entendi. Legal. A outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente conversou um tempo atrás aqui na cafeteria e eu achei bem interessante, acho que nem está aqui no meu roteiro, mas eu queria te perguntar, você comentou comigo que os cultivares eles têm uma influência de robusta, a maior parte deles tem uma influência de robusta na família. Seria isso? Porque hoje são duas espécies, né? Só para o nosso público entender. Me corrija se eu estiver errado, são duas espécies. A gente tem o arábica e o canéfora, né? Que hoje é conhecido popularmente como robusta. Isso, né? Exatamente. E que são duas árvores genéticas diferentes
Mas que lá atrás houve há uma mistura disso, é isso? Na verdade, o Arábica, por si só, um dos parentais do Arábica é o Canéfora. Foi um cruzamento natural que ocorreu lá atrás, em 1900 alguma coisa, na Etiópia, né? O Canéfora, ele duplicou naturalmente e virou Arábica. O Canéfora, ele é 22 cromossomos, ele duplicou e virou 44 cromossomos. Aí ele cruzou com quem? Com o Eugenioides. Então, do cruzamento do Coffea Eugenioides com o Coffea canéfora, saiu o Arábica. Então, o Arábica, o puro Arábica, ele já tem metade de 50% é canéfora. Tá vendo? Já começa por aí. Vocês não sabiam, tá vendo? Legal. E as últimas cultivares, né, que nem o Batã e o Tupi, o Icatu, eles têm mais sangue de canéfora do que o Mundo Novo Catuaí. E isso na xícara você acha que representa o quê? Boa pergunta, não sei. Eu não consigo, eu não tenho ainda essa característica de conseguir decifrar na xícara. Mas em termos de cafeína, a gente estava comentando aqui, o percentual de 1.2. É 1.2, porque o canéfora ele tem 2.4, é o dobro do Arábica. É o dobro, né? Mas o Arábica ele puxou, ele é 1.2. Tá, ele não foi para cima, não puxou pai e canéfora. Tá. Então, o Icatu é a cultivar de Arábica com maior teor de canéfora no sangue, mais ou menos 12%. Depois vem o Batã, em torno de 6%, e o Tupi em torno de 3%. E o Icatu é tão doce, eu acho o Icatu um café bem... porque ele tem dois cruzamentos pro Mundo Novo e pro Bourbon. Isso. Entendeu? Então ele deu uma diluída no canéfora. Ah, tá. Entendi. E você mencionou... Porque qual que foi o Dr. Alcides, aquela velha história que o Dr. Alcides teve a visão de começar a trabalhar com a ferrugem antes da ferrugem chegar no Brasil, 20, 30 anos antes, foi exatamente no material de Icatu. O que o IAC fez naquela época, no final da década de 40? Ele duplicou o canéfora com colchicina, então 22 cromossomos virou 44, para quê? Para poder cruzar com o Arábica, para transferir a resistência da ferrugem do canéfora para o Arábica. Então ele duplicou o Arábica, duplicou o Robusta, conseguiu cruzar com o Arábica, ter uma geração fértil normal, e daí ele foi selecionando até chegar no Icatu. E uma das mães que ele utilizou foi o Mundo Novo. Aí surgiu o Icatu em 92. E isso aí dentro daquele prazo de uns 42 anos. Então, pra você ter uma ideia, ele começou, acho que foi em 49, esse cruzamento, acho que foi isso. Lançou em 92, faça as contas. Né? Isso mesmo. Eu sabia, legal. Aí você mencionou agora aí pra gente, que eu acho que é um tópico interessante. É o café descafeinado naturalmente, né? Parece que há algumas pesquisas no IAC sobre esse produto, né? Sobre esse cultivar, melhor dizendo. Você consegue dar um panorama pra gente de como andam as pesquisas? Essa pesquisa, ela tem todo o mérito para Bernadette Silvarola, ela que começou a fazer um screening, a procurar no banco de germoplasma, que o IAC tem desde a década de 60, que veio da Etiópia. Ela procurou nesse banco, ela acreditava que tinha, por causa da diversidade genética que nesse banco da Etiópia tem, ela falou, eu vou procurar que eu acho que deve ter alguma coisa para baixo teor de cafeína. O baixo teor de cafeína que eu falo é abaixo de 0,10. Deixa eu te interromper um pouquinho. Esse banco que você fala, como é que quão grande é esse banco de dados que vocês têm e como é que isso? Hoje vou procurar alguma... Como é que funciona esse banco de dados? Na verdade, esse banco de germoplasma é um banco mesmo. Você está com algum problema na sua planta, você vai procurar solução nesse banco. Eu quero resistência a bicho mineiro. Aqui no Arábica normal não tem, então eu vou procurar dentro do banco de germoplasma. A primeira coisa que o melhorista tem que fazer é um screening. Então ele tem que planta. O que é um banco de germoplasma? É um conjunto de plantas introduzidas de outros países, que você preserva ali na sua área. E a hora que você precisa para melhorar alguma característica da planta cultivar que você tem já no mercado, você vai nesse banco que nem a mesma coisa que vacina. Eu quero uma vacina que seja resistente a coronavírus. Então eu vou procurar lá no meu banco alguma coisa que eu possa trazer para fora para trabalhar e desenvolver a vacina. Então o banco é a mesma coisa.
Que eu acabei de falar, o IAC sempre assim priorizou a ferrugem. Então sempre ia no banco de germoplasma buscar fontes de plantas com resistência à ferrugem. Identificar, faz o screening, né, que a gente fala o screening, é ir planta a planta, estudando, aí vai, parte química, parte agronômica, parte sensorial, etc. Achou? Pega e faz o cruzamento. É essa a função do banco de germoplasma. Entendi. Então, se você for no banco de germoplasma, você vai ver planta feia, planta pouco produtiva, e uma pessoa leiga, um fazendeiro, fala, joga isso aí no lixo, porcaria aí, por que vocês estão mantendo essa planta com meia dúzia de fruto? Então, graças a essa planta com meia dúzia de frutos, que a Bernadette, ela começou em 1999 a procurar numa população etíope, lá do IAC, que veio lá da Etiópia, na década de 60. Ela procurou, fez o screening planta a planta, em torno de 3.000 plantas, até que ela identificou 3 plantas com abaixo de 0,10% de cafeína no grão, então sem usar nenhum método químico. Mas ela começou isso em 92, essa 99. pesquisa. 99 essa pesquisa. 99. E ela encontrou 3 plantas com teores de cafeína abaixo de 0,10, porque a resolução da Anvisa, ela considera café descafeinado abaixo de 0,10. Não é baixo teor de cafeína, é descafeinado. Se você entrar na Anvisa e digitar lá café descafeinado, está lá a resolução. Então, café descafeinado é abaixo de 0,10. Então, a gente nem chama com baixo teor de cafeína, é descafeinado mesmo. Ela encontrou essas 3 plantas, ela pegou então o pai etíope e fez o cruzamento com as cultivares comerciais. Mundo Novo, Catuai, Ubatã, Bourbon, etc. Para ver se ela conseguia transferir ou incorporar esse gene que dá baixo teor de cafeína ou descafeinado nas cultivares comerciais. Atualmente ela está numa terceira fase aí, né, de avaliação, e já está identificando plantas no campo com abaixo de 0,10. Ah, que legal. Poxa. Quem sabe a gente consegue conversar com a Bernadette um dia aqui para a gente poder aprofundar isso aí um pouco mais. Né? Ela poderia falar, ela tem mais autoridade de falar do que eu, né? E tem a que eu falei, a gente às vezes não precisa esperar 50 anos, a gente pode dar um pulo ao gato aí, né? Clonar. Pode clonar materiais que no F2 ou F3, o próprio F1 já expressa o que você está procurando, você clona e acabou. Só que não é tão simples. Eu falar só clonar, se fosse robusta, clonagem por estaquia, ótimo, é fácil. Robusta clona facinho por estaquia. Já o arábica é mais complicado. Tá? Ele não responde tão bem quanto o robusta. Mas tem outras rotas aí, outras vias que você pode clonar e não esperar os 50 anos. Sim, seria interessante, hein? Bom, acho que eu tenho mais uma curiosidade, mais uma pergunta, né? A gente vai saindo agora do âmbito Brasil, levando o Instituto Alcides Carvalho um pouco para o internacional, né? E essas variedades que hoje são comercializadas já, você acha que existe uma variedade que se destaca mais no mercado internacional de cafés, ou café especial, se você quiser comentar também? E por que essa variedade ela é mais aceita? Não sei se existe essa hoje, vamos falar assim, para commodity, o material que mais o pessoal, não só no Brasil, em outros países, principalmente da América Central, o Catuai, né? Então o Catuai, o Ubatã também está com uma boa aceitação na América Central, né? Então o Catuai, vamos falar assim, é o carro-chefe do IAC no mundo, né? Tanto o amarelo quanto o vermelho, né? Na parte de especial, né? Sem dúvida nenhuma, o Bourbon, né? O Bourbon. Mas todas as cultivares de café, por si só, elas têm uma boa característica sensorial. Então você bebe um Ubatã, você bebe um Tupi, um Catuai, um Mundo Novo, se tiver um pós-colheita, um processamento, um beneficiamento de uma torra perfeita, você vai ter aí pontuação SK tranquilo, né? Com certeza. A gente tem experimentado muitos cafés bons aqui no Brasil, né? Claro, o Bourbon ele dá uma potencializada aí, né? Dá um salto. Legal, isso é bom. E tem outros cultivares também, né? O próprio Laurina, o Ibairi. Sim. Que tem um diferencial sensorial aí que... Por si só já tem. A gente está trabalhando muito agora, os produtores estão trabalhando muito com a fermentação aqui também no país, né? Eu acho que a fermentação é uma tendência, né? Que alguns países já seguem isso já por um período maior, por tradição.
E eu acho que no Brasil agora, você sabe dizer como é que está a fermentação, em termos de... Me surgiu agora uma pergunta, né? Essa curiosidade. Porque eu tenho recebido alguns cafés aqui na cafeteria para a gente fazer a torra e uns cafés fermentados, né? Existe uma curiosidade do público, do café especial fermentado, né? É bem recente, né? Então tudo que é coisa recente, você vai, para você, né, quebrar alguns paradigmas, mudar a percepção do cliente, né? Então é devagar, que nem poda, né? A poda é bem antiga, mas para o cafeicultor adotar não é fácil, entendeu? Hoje ele adota muito mais fácil do que quando lançou, lá na década de 80, 90. Entendeu? Mesma coisa para a fermentação, né? Então é uma tendência mundial aí, outros países já adotaram de uma forma mais rápida, o Brasil está adotando, né? E principalmente tem que agradar o cliente, né? Sim, não adianta você adotar e ficar na prateleira, né? Com certeza, Júlio. Bom, Júlio, eu acho que é isso. Eu queria deixar aberto aqui para vocês, que não sei se tem alguma colocação ou alguma outra comentário, né, sobre do seu trabalho ou do IAC, mas eu queria te agradecer muito por ter disponibilizado seu tempo, vindo aqui na cafeteria. A gente está respeitando aqui a distância, né? Eu acho que são curiosidades, né, que a gente tem que trazer para o público. O pessoal que vem na cafeteria e toma um café especial, ou toma um café, e saber todo o trabalho que tem por trás, não só do produtor, mas antes de chegar até no produtor, né, do desenvolvimento do café em si, né, que a bebida que a gente tem hoje aqui não é o que foi descoberto lá na Etiópia. Então isso tem um melhoramento genético que visa várias características, né? Sim. E é importante, né, que aproveitar esse boom aí que está tendo de consumo, né? Hoje o consumo de café vem aumentando e principalmente o consumo de cafés bons, né, vem aumentando também. Hoje você não quer mais tomar um café como a gente tomava há 30 anos atrás na padaria, né? Hoje você quer um café diferenciado, né? E também o crescimento econômico do país, né? Que está permitindo isso. Né? Na última década, e permitiu, né, a gente, não só café, né? Hoje o consumidor ele quer qualidade em qualquer produto, quer um arroz melhor, um feijão melhor, uma cerveja também melhor, né? Hoje o mercado de cerveja artesanal cresceu muito, né? Então uma tendência não é só exclusivo do café, é qualquer produto, né? Então a gente sempre está buscando produtos melhores, né? Com certeza, eu acho que é isso. E o café tem que aproveitar a onda. Aproveitar a onda, estamos aproveitando, com certeza. Ótimo. Júlio Misto, obrigado pela sua participação. Parabéns pela cafeteria, muitos anos de vida. Muito obrigado. E a gente volta essa semana ainda com outras entrevistas. Tchau.